Conta-se de uma família que morava num vilarejo no interior da Rússia e que lidava com uma realidade que para nós é muito diferente, que é você morar num lugar onde só se tem gelo, só se tem neve, tudo branco, tudo frio, gelado. Ir à escola numa situação como essa era sempre um desafio. Aquela família vivia um drama porque um dos filhos havia morrido nesse trajeto de sair de casa e se perder quando uma tempestade de neve aparecia de repente e não se achava o caminho, onde tudo é branco, onde não se tem referências. Por isso, toda vez que aquele menino saía de casa, o seu pai pedia: tome cuidado, não fique brincando depois da aula, volte para casa enquanto é dia, tome o seu caminho, faça o caminho na hora certa, faça o seu caminho com cuidado. Eu quero muito que você volte para casa. Todo dia, quando ele pegava o seu material, ia fazer aquele trecho de casa até a pequena escola do vilarejo, ele ouvia o pai dizer: tome cuidado, não brinque muito depois da aula, tome o caminho de casa enquanto é dia, volte para casa em segurança. E isso acontecia todos os dias. Mas menino, moleque, depois da escola, os amigos brincando, os amigos todos juntos, criança perde a noção de tempo. E naquele dia, depois de brincar e perceber que perdeu o tempo, ele tenta voltar para casa e no caminho de casa ele é tomado também por uma repentina tempestade. Eu não sei quantas tempestades você já enfrentou na vida. Você está aqui sentado me ouvindo, eu não sei quais jornadas foram momentos da sua vida que você imaginava não conseguir terminar, que você imaginava não conseguir voltar para casa, e que você dizia para si mesmo: por que eu não fiz diferente? Por que eu não mudei? Por que eu não ouvi? Por que eu não fiz isso? Por que eu não lembrei? Hoje eu quero conversar com você sobre a nossa jornada de maturidade, esse nosso caminho espiritual. Você está aqui há mais tempo, já ouviu isso várias vezes de mim e de outras pessoas. A vontade de Deus para nós não é a felicidade. O grande objetivo de Deus para mim e para a sua vida não é a felicidade, é a maturidade. Deus nos criou para sermos plenos, para sermos maduros. E o caminho da maturidade nem sempre é um caminho de felicidade. Com certeza Deus se alegra e curte com a gente nossos momentos de felicidade, nossos momentos de prazer e tudo mais. Mas nós nos perguntamos: quem é esse Deus? E o caminho dele para mim e para você, quando não estamos felizes, quando a gente não entende esse caminho da maturidade. E é claro, assim, quanto mais novos, mais complicados isso, né? A gente vai ficando mais velho, o lombo vai ficando mais grosso, a gente vai apanhando mais da vida, consigo mesmo, nós vamos quebrando a cara, nós vamos conhecendo quem realmente nós somos, o que é a vida. A gente olha para a vida de um jeito diferente, com a passagem do tempo, com o passar do tempo. Mas tem algo que eu e você sempre nos perguntamos: e quando isso vai terminar? Quando isso vai chegar ao fim, quando estamos no meio de uma tempestade? O tema da minha reflexão com você nesta manhã sou eu. Sou eu. Eu quero refletir com você num relato que a gente tem da Bíblia,
E eu quero olhar com você de modo muito especial, na verdade, um ponto de vista desse relato. E se a gente pensar na nossa vida, é interessante as coisas que acontecem na família, nas amizades. Quando você ouve pessoas diferentes contando a mesma coisa, a gente nunca tem a mesma história, a gente sempre tem pontos de vista diferentes sobre aquilo que aconteceu. E a Bíblia tem isso também. Nas histórias que nós temos registradas sobre Jesus, e essa é uma dessas histórias em que esses homens que registraram a caminhada de Jesus entre nós também deram seus pontos de vista. E eu queria olhar para uma dessas histórias que foi registrado por um que a gente brinca que é do VIP, ele é a turma mais próxima de Jesus, aquele que tinha cartão ali de acesso livre, total, que era João. Dos homens que escreveram sobre Jesus para nós, a gente tem Marcos. Marcos não era do grupo de Jesus, da turma mais próxima de Jesus. Marcos nem foi um dos apóstolos. Marcos, ele tem acesso às histórias de Jesus, ele vivencia alguma dessas histórias, mas especialmente ele é alguém que ouviu e conviveu nesse grande grupo de cristãos, mas não viveu o núcleo dessas histórias e não foi testemunho ocular dessas histórias. A gente tem um texto dele que é o texto de Marcos, nós chamamos de Evangelho de Marcos. Nós temos também Mateus, que escreve sobre Jesus. Diferente de Marcos, Mateus foi testemunha desses relatos. Lucas também, assim como Marcos, escreve de alguém de fora. E Lucas, por ser médico e pela sua capacidade acadêmica e tudo mais, ele nos entrega um texto muito preciso. Ele mesmo vai dizer isso no início do esforço dele de pesquisar e de entender e de entregar para nós, como comunidade. Os textos foram escritos para os cristãos, né, para a comunidade. E João também escreve, e ele escreve sobre esse momento em que Jesus está sobre o mar. Recentemente a gente teve uma semana de oração sobre isso. Nós pensamos e estudamos um pouco sobre o texto de Marcos, mas eu queria olhar com você como João descreve esse ponto de vista e por que João descreve dessa maneira. O evangelho escrito por João, João capítulo 6, a partir do versículo 16. O que está acontecendo aqui, Jesus tinha alimentado a multidão. Então pensa uma muvuca, um êxtase assim, pensa no momento de uma histeria coletiva, de algo assim impressionante que aconteceu, que é Jesus alimentar aquelas 5.000 pessoas. Eles, depois que tudo isso acabou, eles estão na praia, e esse texto então relata esse momento seguinte. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar. Entraram no barco e navegaram em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. João vai dizer que ele, depois que termina esse momento, ele vai sozinho para uma montanha. Depois eu quero olhar com você, por que dessa atitude de Jesus se afastar? Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam uns 5 quilômetros mar adentro quando viram Jesus caminhando sobre a água, bem perto do barco. Isso era mais ou menos a metade da travessia. Ficaram apavorados, mas Jesus os tranquilizou. Sou eu. Está tudo bem. Não fiquem com medo. Então eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. Se você se lembrar dos outros relatos sobre isso, por exemplo, nós temos um deles em que nós temos, que é o relato de Marcos, sobre Pedro. Pedro vai ver Jesus andando sobre as águas, eles se assustaram, acharam que era um fantasma, ficam apavorados, e ele disse: o Senhor mesmo me faça ir até aí. Então Pedro desce do barco, vai andando até Jesus, e esse momento da hesitação, nós cantamos essa música maravilhosa que é Oceanos, que nos lembra isso, esse momento em que ele começa a afundar, porque ele olhou para as ondas que estavam batendo nas suas canelas, ele tem medo, e Jesus estende a mão, e ele leva de volta ao barco, e eles terminam a travessia, ele acalma o mar. Quando Mateus registra isso, vai nos lembrar isso também, é esse que ordena o mar, e o mar fica calmo, e eles ficam impressionados então com Jesus. Por que João
não quer descrever o milagre aqui. Ele está nos dizendo que Jesus está andando sobre a água, mas isso de modo muito natural para ele, assim. A igreja sabia disso. Quando João escreve isso, é mais ou menos 30 anos depois que esses outros textos já tinham sido entregues à igreja. As igrejas cristãs, as comunidades de discípulos já tinham aí uma jornada de várias décadas. Ou seja, essa história de Jesus, esse Jesus que andou sobre as águas, que alimentou a multidão e depois está com os discípulos, acalma o mar. Por que João ele não quer descrever sobre o Pedro, que tem esse momento extraordinário? Por que João relata esse momento tão extraordinário desse homem andar sobre as águas, fazer o mar se acalmar, de modo tão simples, singelo e resumido? Onde é que João quer chegar com essa história? Qual o objetivo de João? Então vamos lembrar aqui que nós podemos tirar lições desse modo do João descrever esse relato para a nossa maturidade. Lições do modo como o João descreve isso, do nosso caminho de maturidade. Uma lição que nós tiramos aqui de João, porque Deus, o nosso caminho de maturidade, Ele vai mudar os nossos cenários. Deus, para nos conduzir à maturidade, Ele precisa mudar os nossos cenários. O que eu quero dizer com isso? Está esse ambiente da praia, eles fizeram um milagre, e Jesus divide o pão. Isso aqui para o judeu, ele tem algo muito importante, porque eles têm na memória algo que aconteceu com seus antepassados, que é Moisés. E Moisés vai liderar o povo, e Deus vai alimentar o povo no deserto, através do maná. Deus vai prover esse povo. E eles têm uma expectativa, porque eles são escravos do Império Romano, eles têm uma expectativa de uma libertação, uma expectativa de mudança. Então eles veem nesse Jesus não apenas esse homem, que assim como Moisés está sendo em nome de Deus enviado para nos dar pão. Porque se ele é esse Moisés, então ele será o nosso rei. E se ele é o rei, ele vai nos libertar. Ele vai nos tirar da condição que hoje nós temos de escravos. Eles têm a expectativa. Jesus percebe isso. Jesus percebe o que está acontecendo com os discípulos. Ele percebe esse perigo na praia. Ele se afasta da multidão, ele vai para a montanha. Ele não curte a fama. Ele não ficou ali para o pessoal tirar selfie com ele, registrar aquele momento, poder aproveitar o ibope dele e aumentar a sua popularidade. Pelo contrário, ele não é esse rei que eles estão esperando. Se você continuar, e eu convido você depois fazer isso durante a semana, ele vai fazer um discurso sobre o pão do céu, depois disso, e João intencionalmente lembra desse discurso de Jesus sobre o pão da vida e o pão do céu, e é um discurso muito duro, e ele ainda vai dizer para os próprios, as pessoas começam a abandonar Jesus, e ele vai dizer para os próprios discípulos: e vocês querem aproveitar e vazar também? Pode ir. Aí Jesus põe os discípulos no barco e manda eles atravessarem para outra cidade. Jesus tira eles daquele cenário. Ele vai para a montanha e põe os discípulos no barco e faz eles mudarem de cenário. Deus nos conhece. E para Deus nos conduzir à maturidade, em muitos momentos da nossa vida, Ele precisa mudar o nosso cenário. Em muitos momentos da nossa vida, Ele vai dizer para mim e para você: entra no barco e vai para o outro lado. Em muitos momentos da nossa vida, a gente não entende porque que Ele não deixa a gente ficar ali na praia. Porque qual que era o problema ali na praia? Qual era o problema daquele momento tão celebrante, festivo e tão maravilhoso como aquele? Ele não apenas conhece o contexto, ele não apenas conhece o macro, ele conhece o coração. Para nos conduzir à maturidade, ele muitas vezes precisa mudar os nossos cenários. E se a gente olhar para a nossa vida, nós vamos entender os nossos caminhos de maturidade, o quanto nós aproveitamos ou não, o quanto nós entendemos ou não. Em alguns momentos em que eu e você não entramos no barco e não atravessamos o mar e ficamos na praia,
o resultado disso na nossa vida. Ele nos conhece. Ele não precisa de fama. Ele tem uma consciência do tempo. Ele sabe o tempo dele. Ele sabe que rei que ele é. Se você lembrar a conversa dele com Pilatos sobre o rei, quem é rei, dizem que tu és. Deus conhece a minha e a sua vida. E para nos conduzir à maturidade, Ele vai mudar nossos cenários. Talvez hoje você está lidando com uma mudança de cenário e você não entende. Por que Ele te tirou da praia? Por que Ele te colocou no barco? Por que você está atravessando o barco? E o duro de mudanças de cenários é quando aparentemente nós estamos sozinhos. Porque Ele não entrou no barco com os discípulos. Ele muda os nossos cenários e vai para a montanha. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Há uma outra lição que nós temos desse relato, da maneira como João conta, e João ele não está aqui querendo usar do milagre de todas as dimensões, não é porque ele não sabia, ele estava lá. Ele viu Jesus. Ele vivenciou o que aconteceu com Pedro. Ele estava lá naquele barco. E com certeza depois eles devem ter conversado muito sobre isso. Entre os discípulos e o próprio mestre e tudo mais. Mas uma outra lição que nós temos é porque eles estão no meio do mar, eles estão no barco por obediência. Ele mandou atravessar. É fácil a gente lidar com a tempestade quando a gente tem consciência da desobediência, que a gente está vivendo uma tempestade porque a gente fez escolhas erradas, que a gente está vivendo a tempestade porque a gente tomou caminhos errados, que a gente pensou na gente, pensou no nosso coração. Só que eles estão enfrentando a tempestade porque eles foram obedientes. Eles estão enfrentando tempestade por ordem de Jesus. Jesus colocou eles no barco para atravessar. E eles estão atravessando o mar, obedientes, e enfrentam tempestades. As tempestades também vêm para obedientes. Obedientes também enfrentam tempestades. No caminho da maturidade, Deus vai permitir tempestades também para obedientes. Aqui a gente não explica a tempestade pela obediência ou pela desobediência. A gente não justifica a tempestade. A gente não explica as razões da tempestade. Por que tempestades vêm para obedientes? Por que tempestades vêm para quem entra no barco e obedece a Jesus? No caminho da nossa maturidade, nós precisamos olhar para isso que João está nos dizendo. Eles obedeceram o mestre. O mestre queria mudá-los de cenário. E no caminho da obediência, eles são tomados por tempestades. O caminho da maturidade é um caminho também marcado por tempestades. É fácil a gente lidar com o coração e com a mente quando são as tempestades da desobediência, do erro, das nossas escolhas. Eles estão no meio do mar. Já é tarde. Remaram muito. Eles são experientes naquele caminho. E eles estão enfrentando tempestades. Quando tempestades vêm para obedientes, é fácil a gente querer encontrar respostas. Mas há um perigo nisso. Quem disse que as tempestades se explicam? Tempestades se enfrentam. Há uma teimosia minha e sua de querer dar respostas para tempestades, explicar as tempestades. Como é que a gente explica o sofrimento? Há um engano, um equívoco dentro do nosso coração de que se a gente encontrar respostas para o sofrimento vai ser menor. Aí o duro é que depois que a gente elabora e a gente chega às nossas questões e explicações sobre o sofrimento, a gente descobre que o sofrimento não diminuiu.
As tempestades não são convites para filosofia. As tempestades não são convites para a razão. As tempestades não são convites para que a gente elabore questões. As tempestades são oportunidades para a maturidade. Como eu e você enfrentamos as tempestades? Como é que as tempestades nos pegam? Como é que as tempestades nos encontram? Eu olho para João e, de certa maneira, eu agradeço a Deus por ele trazer esse relato de modo simples e de modo sucinto, porque o poder de Deus e o milagre, os outros evangelistas já nos mostraram. Existe esse momento quando ele se aproxima do barco. Existe esse momento quando Jesus se aproxima do barco. Eles conhecem Jesus, eles andaram com Jesus, mas no meio da tempestade existe esse momento em que ele se aproxima do barco. E o que ele diz quando se aproxima do barco? Sou eu. Não tenha medo. Para mim e para você, o convite à maturidade é esse convite para nós ouvirmos quando ele se aproxima do barco. Sou eu. Não tenha medo. Esse momento em que nós ouvimos sou eu, não tenha medo, é um momento em que ele está assumindo o rumo. Eles vão terminar o trajeto com ele. Jesus não vai explicar ali, olha, eu estava da montanha e eu estava vendo vocês. Jesus não vai explicar para vocês, olha, vocês não estavam sozinhos, eu coloquei vocês no barco assim, porque eles queriam me transformar rei. João, depois de muitos anos, ele vai olhar para trás e vai entender o que Jesus estava fazendo. Mas aquele momento não era um momento para Jesus dar explicações. Quando Jesus se aproxima de mim, de você, no meio da tempestade, ele não se aproxima para dar explicações. Ele se aproxima para dizer, sou eu. Não tenha medo. Quando ele se aproxima das nossas tempestades, se aproxima do barco e termina o caminho conosco, é um convite a crermos nele. A nossa maturidade é muito maior do que a gente crer em milagres. O que João está nos mostrando que nada se compara quando ele se aproxima do barco. Há uma expressão comum entre nós, e a gente tem ouvido isso, ela se tornou música, e quando vira música, vira hits e tudo mais, e vira um chavão, e vira quase que uma verdade espiritual, de que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. O que é o melhor de Deus? Talvez você já viveu o melhor de Deus. Talvez a sua vida financeira não vai ser melhor do que já foi. Talvez você já viveu um melhor financeiro. Talvez você já viveu um melhor na vida emocional e que não vai se repetir. Talvez você já viveu um melhor no contexto familiar e ele não vai mudar. O que é esse melhor de Deus? O que nós cremos, o que nós aprendemos com João, que o melhor de Deus não está por vir como o mar se acalmar. O que é o melhor de Deus? Ele deu o melhor dele. O melhor dele é Jesus. E o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus se aproxima do barco e diz, sou eu. Depois ele acalma o mar. O melhor de Deus é Jesus. O melhor de Deus é no meio da tempestade ele se aproximar e dizer, sou eu. Não tenha medo. Ele não acalma o mar, muda todo o cenário e diz assim, agora
Entendeu quem sou eu? Aprendeu aí? Não. Ele se aproxima primeiro e diz: sou eu. Não tenho medo. Ele acalma o mar e logo eles chegam à praia. Deus nos deu o melhor dele é Jesus. E esse Jesus se aproxima de mim e de você, nosso caminho de maturidade, no meio da tempestade, mesmo quando somos obedientes. Tempestades que a gente não explica porque nos tomaram de modo repentino. Tempestades que nos tomam à madrugada. E ele diz: sou eu, não tenha medo. Talvez a gente gostaria de ouvir ele dizendo respostas para nós. Mas o que ele quer dizer, sou eu, não tenha medo. Talvez a gente gostaria ele ordenando ao mar. Mas ele quer dizer para mim e para você, sou eu, não tenha medo. No meio da tempestade, o menino se senta no chão e começa a chorar. Ele lembra do seu irmão que havia morrido. E ele fala: eu vou morrer aqui. Eu não vou conseguir achar o caminho de casa. E ele começa a tentar andar no meio daquela tempestade e não achar o caminho de casa. E ele percebe que ele está perdido. E cada vez que ele tenta achar o caminho, ele percebe que ele está voltando ao mesmo caminho e ele não consegue achar o caminho de casa. E as suas pernas já estão cansadas. E ele senta novamente e começa a chorar. E chorar. E chorar. E quando ele está sentado chorando, ele ouve uma voz. Filho, é o papai. Ouça a minha voz. Acha o caminho de casa. Filho, é o papai. Ouça o caminho de minha voz. Ache o caminho de casa. Filho, é o papai. Aquele menino começa a perseguir aquela voz. Ele acha o caminho de casa. E consegue voltar para o pai. Convite para a maturidade. Convite de voltarmos para casa. De encontrarmos o nosso lugar emocional. Nosso lugar financeiro, nosso lugar no casamento, nosso lugar com nossos filhos, nosso lugar com a nossa vocação, nosso lugar no meio da sociedade. Sempre será dirigido por essa voz. Mais do que querer explicar por que ele muda os nossos cenários, mais do que tentar explicar para nós por que obedientes enfrentam tempestades. O pedido dele é: ouça a minha voz, eu estou dizendo, sou eu, não tenha medo. Talvez a vida não vai melhorar. Talvez você não vai parar de chorar. Talvez o que você espera de melhor não será melhor. Mas sou eu que me aproximo do barco. E eu termino a jornada com você. O convite da maturidade, nós nos satisfazemos com a proximidade dele. Porque é ele que diz para mim e para você, sou eu. Não tenha medo. Momentos atrás eles tinham visto aquele homem fazer um grande milagre. E alimentar milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Mas agora aquele homem estava ali do lado do barco, no meio da tempestade, dizendo, sou eu, não tenha medo. Eu não sei o que Deus está fazendo com os seus cenários. Eu não sei o que Deus está permitindo você enfrentar em termos de tempestade. E talvez você está se perguntando por que você mesmo, sendo obediente, enfrenta tempestades. Mas eu sei quem Ele é. Ele é aquele que se aproxima do barco. Está dizendo para você, sou eu. Não tenha medo.
Não tenha medo. Sou eu. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos conduzir à maturidade. Obrigado porque o Senhor tem para nós muito mais do que uma jornada de realização pessoal. Obrigado porque o Senhor tem para nós muito mais do que construir os nossos castelos, nos dar pódios, nos dar reconhecimento, nos tornar melhores. Obrigado por ter nos amado. Obrigado por ter nos amado de tal maneira que o Senhor não desiste de nos conduzir à maturidade. Obrigado porque mesmo quando te desobedecemos, mesmo quando nos afastamos, mesmo quando nos perdemos, nós ainda podemos ouvir a Tua voz. E a Tua voz nos traz de volta. Ajuda-nos, ó Deus, a viver os cenários que o Senhor tem mudado. Ajuda-nos a enfrentar a tempestade. Mas, sobretudo, ajuda-nos a confiar na Tua voz, a confiar em Ti. O Senhor sabe quem nós temos ouvido. Perdoa-nos, ó Deus, por ouvir o nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, por ouvir as propostas de resolução, as tentativas de resolver a tempestade e não te ouvir. Perdoa-nos por não perceber que o Senhor está próximo do barco. Ajuda-nos, ó Deus. Abre os nossos ouvidos mais uma vez. Nós precisamos que o Senhor se aproxime do barco e diga: sou eu, não tenha medo. Nos conduz à maturidade, Senhor. Obrigado por ser esse melhor que Deus nos deu. Muito obrigado, Pai, porque o melhor que o Senhor nos deu não foi uma bênção. O melhor que o Senhor nos deu não foi algo material. Obrigado porque o melhor que o Senhor nos deu foi a si mesmo. O Senhor nos se deu a nós em Jesus. Nos leva para a praia. Nos conduz, ó Pai. É o que nós te pedimos como filhos. É o que nós te pedimos como filhos que querem caminhar à maturidade. Em nome de Jesus. Amém.